Chega de moleza, vamos trabalhar? Matéria de hoje, história da igreja. E o ponto que nós vamos estudar, a expansão da igreja. Eu vou pedir para a nossa editora colocar o slide que fala desde a pregação de Estevão, olha aí na sua tela, desde a pregação de Estevão, no ano 35 AD, que é de Anno Domini, que é latim, Anno Domini significa ano do Senhor, até o Concílio de Jerusalém no ano 50, ok? Então veja, nós já estudamos do nascimento da igreja, que foi no dia do Pentecostes, mais ou menos 120 pessoas reunidas, e de repente o Espírito Santo desceu, todos foram cheios do Espírito Santo, e Pedro começou, levantou, já tomou a dianteira, começou a pregar o Evangelho, e quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E aí o movimento começou, só que tivemos um problema aqui, uma perseguição dos judeus. E o Estevão, que era um diácono, cheio do Espírito Santo, começou a pregar a palavra, foi apedrejado. Isso nós aprendemos na aula passada, né? Mas do apedrejamento de Estevão até o Concílio de Jerusalém, acontecem coisas importantes. Uma delas, por exemplo, é a conversão de Paulo. Paulo, que era perseguidor, Paulo era um fariseu, era um homem doutor na lei, cidadão romano, ele era da cidade de Tarso, né? Então ele era um homem que ele era tão fiel à sua religião, que ele começou a perseguir os cristãos. Paulo, querendo ser tão zeloso da sua religião, ele era fariseu, começou a perseguir os cristãos e participou da morte de Estevão. Aí ele pegou carta com a liderança religiosa da época do judaísmo para prender os cristãos. Pegou carta para fazer isso aí, autorização. Só que quando ele estava indo para Damasco, ele teve um encontro com Cristo, né? Todo mundo já sabe a história, ele estava em um cavalo, né? Teve uma visão que ele não aguentou, caiu e ficou cego por um momento e teve um encontro com Cristo. Por que ele estava perseguindo? Aí ele se converteu, ele entendeu o chamado dele. E o Paulo é chamado para nós o apóstolo dos gentios. Ele escreveu quase 50% do Novo Testamento. Se a epístola aos Hebreus, nós não sabemos o autor, mas se foi Paulo que escreveu, porque alguns acham que foi ele, passa de 50%. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu quase a metade, se não considerarmos Hebreus. Olha que coisa interessante, né? Como Deus chama, Deus trabalha, Deus modifica a pessoa e o usa profundamente. Por isso que Paulo é chamado apóstolo dos gentios, né? Então, o que acontece? Paulo agora aceita Jesus, Pedro também acontece coisa engraçada, porque Pedro era um judeu que estava andando com Cristo, tinha ainda aqueles costumes judaicos, mas teve uma revelação de Deus, que Deus mostra um lençol cheio de animais, e Deus falando que tinha deixado limpo aqueles animais, né? Tinha liberado aqueles animais, uma visão que ele teve, ou seja, Pedro entendeu que os gentios também poderiam ser salvos. Então veja, vamos entender isso aí. Na época, nós tínhamos dois povos, eu acho que eu já até falei isso aí. Nós tínhamos o povo judeu, aqueles que seguiam a religião judaica dada, que Deus deu a Moisés, que conheciam a lei, a palavra de Deus, que conheciam o Deus verdadeiro, o povo judeu. E nós tínhamos também, fora o povo judeu, quem não era judeu era gentil, era pagão. É verdade que tinha os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Aqueles que queriam aceitar, que gostavam, que entenderam a religião judaica e passavam pelo rito da circuncisão, ficavam como judeus, vivendo o judaísmo. Tinham também os simpatizantes, aqueles que gostavam de ouvir, de aprender, mas na verdade, ou era judeu, né, ou aceitava o judaísmo, ou era pagão. Gentil significa pagão. Então o mundo era dividido assim. Só o povo judeu conhecia o Deus verdadeiro. Você sabia disso? O resto vivia tudo nas trevas, na idolatria, no paganismo. Mas agora nasce um outro povo. Com a descida do Espírito Santo,
né? Começa um novo grupo chamado igreja, tirados para fora, quer dizer, na tradução, quer dizer, um povo separado agora. E neste povo que é separado agora, que está nascendo a igreja, e por enquanto a maioria ainda são os judeus, mas os gentios, os pagãos, começam a receber também o Espírito Santo. Começam a receber o Espírito Santo também. Aquele mesmo Espírito Santo que desceu no dia do Pentecostes, né? Aquele poder sobrenatural começa também a acontecer na vida dos pagãos, dos gentios. Olha que coisa tremenda. E Paulo, Barnabé, Pedro começam a presenciar isso aí. E Paulo já entendeu logo. Então o que acontece? Eles voltaram para Jerusalém para contar o que estava acontecendo. Porque a igreja central ficava em Jerusalém. Está lembrado da aula passada? A igreja nasce em Jerusalém. Então fizeram um concílio. O que é um concílio? Uma assembleia com toda a liderança. Reuniu toda a liderança para discutir. Escuta, como é que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer agora? Esse povo pagão, esse povo gentil está aceitando Jesus. E tem aqueles chamados judaizantes. Quem são os judaizantes? São aqueles que queriam impor os costumes, o ritual, tudo, a lei, queriam que o pagão obedecesse à lei também, à lei judaica. Esses são os judaizantes, queriam que os cristãos adotassem as práticas do judaísmo. Sabia disso? Então começou a ter um problema. Começou a ter, tem aqueles que achavam que os pagãos deviam adotar a prática do judaísmo e tinha aqueles que eram mais progressivos. Não, nós não podemos fazer isso aí com eles. Eles não foram criados no nosso sistema. E aí, o que aconteceu? Eu vou falar, só que não é agora não.